Por isso nós vamos ler a palavra de Deus. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 32. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras grandes, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este homem nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Meu querido, minha querida, a questão não é quem você é hoje. A questão não é o que você faz hoje, mas quem você deseja ser em Cristo. Quem você quer ser em Cristo? Quem você deseja e onde você deseja estar em Cristo? Jesus tem um chamado para cada um de nós. E esse chamado é um privilégio. Este chamado não é um peso. Este chamado é uma escolha. E essa escolha não foi feita por um partido político, não foi feita por nossos pais, não foi feita por um líder religioso. Essa escolha foi feita pelo próprio Deus. Ele te chamou, Ele te escolheu para estar aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Ele te escolheu para estar aqui diante desse desafio, o desafio de abrir mão do mundo e voltar-se para Deus, o desafio de olhar para dentro de si e reconhecer que é um pecador, que não merecia estar aqui, que não merecia estar diante do Senhor, mas que Ele te escolheu e por isso você o recebeu na sua vida como o único Senhor e Salvador. Jesus Cristo te separou para esse momento, assim como separou o momento da sua morte. Querido, o momento mais doloroso na vida de um ser humano. Jesus, sabendo que ia morrer, eu fico imaginando como estava ou como está o coração de pessoas marcadas para morrer. Eu me lembro, por exemplo, da morte do ditador Saddam Hussein. Ele foi condenado à morte. Tinha a data, o horário para ele ser executado. Saddam Hussein foi enforcado e morreu. Eu fico a imaginar como estava o coração dele, sabendo que exatamente naquele momento, se é amanhã, hoje à noite, ele está imaginando: eu vou morrer amanhã, e como será depois disso? Jesus Cristo, mesmo sabendo que ia para a presença de Deus, ele era um ser humano, ele era 100% Deus e 100% homem,
sabia que estava marcado para morrer, ele sabia que o peso do pecado do ser humano estava para vir sobre ele sabia que no momento da sua morte, o próprio Pai o abandonaria, ele estaria sozinho ali na cruz. Ele sabia que todos os pecados dos seres humanos do mundo inteiro, de todas as épocas, de todos os reinos, tribos, línguas e nações estariam sobre ele. E ainda assim, na hora da sua morte, Jesus disse isso que nós acabamos de ler aqui. Isso que nós acabamos de ler aqui. Ele disse exatamente o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo, diz o versículo 34. Perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. As pessoas zombavam de Jesus, as pessoas criticavam Jesus, os soldados zombavam de Jesus. Quem passava pelo caminho criticava e falava: você não salvou os outros, desça da cruz e salva a si mesmo, se você é o Cristo, Filho de Deus. Mas Jesus tinha um propósito. Ele sabia que se não fosse até o final, não existia esperança para o ser humano, não existia oportunidade para o ser humano ser salvo. Então ele perseverou até o fim. Sabe por que ele fez isso? Porque ele te amou. Porque ele sabia que se não perseverasse, não haveria esperança para mim e para você. Nós seríamos condenados ao inferno. Esse era o nosso destino. E ali, queridos, na hora da sua morte, 2 malfeitores foram levados para serem executados juntamente com Jesus, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Queridos, Jesus foi colocado no meio, e segundo a tradição, a pessoa que era colocada no meio era considerada a pior de todas. Imagine o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho unigênito de Deus, aquele que não foi achado, em quem não foi achado pecado, nunca errou, nunca cometeu um deslize sequer, foi considerado o pior dos pecadores, por minha e por sua causa. Ele foi colocado no meio. E ali na hora da morte, nós temos 2 escolhas. O primeiro, a Bíblia não diz o nome de nenhum dos 2, mas o primeiro começou a zombar de Jesus. O primeiro demonstrou o seu orgulho, não foi humilde. Ainda na cruz, ele não reconheceu Jesus, mesmo estando sob a mesma sentença. Zombava do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Tipo assim: você não é o Cristo? Faz alguma coisa, desça dessa cruz, salve a você, salve a nós também. Porque aquela pessoa acreditava no reino terreno, era alguém que procurava juntar tesouros na terra, era alguém que não tinha esperança no céu. A sua esperança estava no aqui e agora. Esse é a pessoa que é condenada ao inferno. Ela não reconhece que é pecador, ela não admite que está errado, ela continua no erro, ela persevera e não se dobra diante de Jesus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você: a igreja evangélica brasileira está vivendo uma crise muito grande. Queira Deus que nenhum de nós estejamos no meio dessa crise, não apenas visualizando, mas fingindo que não existe. Qual é a crise, pastor? É um crer em Jesus contrário ao que a Bíblia ensina. O crer em Jesus, que a palavra de Deus ensina,
é reconhecer que é pecador e se arrepender do seu pecado. É uma mudança de direção. Se alguém está em Cristo, nova criação é nova criação em Cristo Jesus. O velho homem já morreu e agora é um homem novo. Mas a igreja evangélica brasileira, de uma forma geral, tem vivido um evangelho onde qualquer pessoa se diz cristão, não se arrepende do seu pecado, continua nos mesmos erros. A pessoa que xingava continua xingando, a pessoa que maltratava os pais continua maltratando, a pessoa que zombava do marido ou da mulher, do cônjuge, continua zombando, a pessoa que traía continua traindo, a pessoa que falsificava continua falsificando. Sabe por quê? Não houve uma regeneração, não houve uma mudança de dentro para fora, e acha que não precisa. O importante é estar na igreja uma vez por semana, sentindo uma emoção na hora do louvor ou na hora da palavra. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala sobre uma mudança de direção, uma mudança de mente, metanoia, mudança de mente. Aquele homem que zombava de Jesus não mudou a sua mente, ele perseverou no seu erro. Talvez, eu não sei, mas talvez fosse um homem conhecedor das Escrituras, talvez um homem conhecesse as histórias a respeito de Deus, mas ele não se arrependeu. No entanto, o outro deixa-nos um exemplo do que precisamos fazer. O outro o repreendeu, disse: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma condenação. Nós estamos aqui com justiça, os nossos erros nos trouxeram até a cruz, mas este homem, Jesus, ele nada fez para merecer isso. Este homem, ele está aqui injustamente. Este homem, Jesus, está aqui por nossa culpa. Ele está fazendo uma propiciação pelos nossos pecados. Ele está tomando o nosso lugar nessa cruz. Ele está sendo considerado o pior dos malfeitores para nos salvar. E aí, queridos, quero falar uma coisa para você. Não adiantaria nada este homem declarar tudo isso e parar por aí. É o que acontece com muita gente. Muita gente reconhece que é pecador. Eu realmente sou miserável, eu realmente estou perdido, eu realmente mereço morrer. E sabe o que muitas dessas pessoas fazem? Se suicidam, se matam. Mas não é isso que Deus quer. O que Deus quer? Deus quer que depois disso tudo, depois de eu reconhecer o meu pecado, quando eu estou reconhecendo, eu estou dando um tapa na cara do diabo. Ilustrando isso aqui. Eu estou reconhecendo o meu pecado. Agora eu vou até Jesus. Eu olho para Jesus e digo o seguinte: Jesus, me perdoa. Me perdoa. Mas Jesus, eu não tenho condições de pedir perdão, eu não tenho condições de fazer nada para pagar o que eu já fiz de errado. Mas eu simplesmente te peço, me perdoe. E a Bíblia diz, 1 João capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus nos perdoa se formos até Ele pedindo perdão. E foi o que esse homem fez. Só que ele fez com outras palavras. Ele olhou para Jesus, depois de repreender o outro malfeitor, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus Cristo, todo amoroso, olhou para ele e disse: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia.
morremos em Cristo, o ser humano morre em Cristo, ele já vai para a presença de Deus, já vai para o paraíso de Deus. O seu familiar, o meu familiar que morreu em Cristo, ele está com Cristo, está com o Senhor. Ele está esperando a segunda vinda de Jesus, o julgamento final, para reinar com todos os outros crentes na Nova Jerusalém que descerá dos céus da parte de Deus para os homens. Mas ele já está no paraíso de Deus. Ele não está dormindo, como algumas pessoas acreditam. Quando a Bíblia fala os que dormem em Cristo, ele está falando dos que morrem em Cristo, mas não está dormindo, não está inconsciente, não está sedado. Não, ele está lá, gozando das mansões celestiais ao lado de Deus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E eu nunca me esqueço de um testemunho que Raíssa e eu lemos num livro que recebemos para ler, os nossos pastores, nossos discipuladores. Um testemunho que eu sempre me emociono quando eu lembro desse testemunho. Início da igreja perseguida, igreja reunindo-se em cavernas, às escondidas dentro da sua própria casa, igreja sendo perseguida, soldados entrando dentro das casas para ver se tem alguém lendo a palavra de Deus, ver se tem alguém orando ao Senhor, ver se tem alguém falando de Jesus. Está ali a igreja adorando ao Senhor dentro daquela casa, o pai, a mãe e os seus filhos estão adorando, não se importando com o que vai acontecer. De repente entram soldados dentro daquela casa, e o soldado aponta uma arma para o pai e fala: nega Jesus, senão tu morre. O pai disse: não, meu Jesus é meu Salvador, meu Senhor. Aí então ele aponta a arma para a criança, mas para. Nega Jesus, ou ele morre. O pai treme: mata meu filho. O pai volta. Ele faz uma expressão de quem vai negar. E de repente a mulher sábia segura o pai. Fala assim: não, meu amor, hoje nós jantaremos com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eles morreram, porque eles acreditavam que iam estar na presença de Jesus naquele momento, e morar com Cristo. E isso aconteceu com esse homem aqui no texto. Talvez esse homem deu muitas tristezas para sua mãe. Talvez esse homem deu muitas tristezas para sua família. Talvez esse homem decepcionou muita gente, maltratou muita gente, e talvez esse homem tenha matado outras pessoas. Mas como dissemos no início, a questão não é quem você foi, o que você é hoje, não é essa a questão. A questão é quem você deseja ser em Cristo a partir de agora. Quem você vai acreditar a partir de hoje, desse momento? Quem você vai servir? Vai servir a própria carne? Vai servir a própria vontade? Vai servir aos seus desejos? Ou vai servir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores? Jesus quer cear contigo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e
bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Provavelmente Jesus estava ali, ao lado daquela família, esperando o momento de segurar nas mãos deles e o receber. Eu quero encerrar aqui com a narrativa, com apenas uma citação do que aconteceu com um homem de Deus chamado Estevão. Estevão não negou a Jesus. Capítulo 7 de Atos. Ele estava para ser apedrejado, morto. Ele não, diz a Bíblia que ele não negou a Jesus, e por isso ele morreu apedrejado, porque ele não negou a Jesus. Irmãos em Cristo Jesus estão morrendo nesse momento na Nigéria e outros países do mundo, porque não estão negando a Jesus. Mas esses irmãos estão morrendo aqui na terra e se transportando para o banquete celestial com Cristo Jesus. Amém, Jesus. Estão largando talvez lugares onde eles não têm o que comer e o que beber. Estão indo jantar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, Jesus. Que não negam o Senhor Jesus aqui nessa terra. E aí o texto diz lá em Atos capítulo 7. Que quando Estevão chegou no céu, Jesus Cristo se levantou, se colocou de pé e recebeu Estevão com honrarias. Jesus honra o seu servo. Lá no texto não está escrito honrarias, mas diz que Jesus se colocou de pé. E eu, pelo que eu me lembro, eu não me lembro de outro personagem na Bíblia que tenha sido recebido no céu de pé por Jesus. Estevão foi recebido de pé. Jesus o honrou. Homens dos quais o mundo não era digno. A questão não é quem você foi ou quem você é. A questão é quem você será de agora em diante. De hoje em diante. Quero te convidar a fechar os seus olhos e tomar essa decisão. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero orar com você. Eu quero te convidar a tomar essa decisão. Jesus te convida, venha a mim, venha a mim, venha a mim. Você está aqui nessa noite porque Deus o convidou para vir até Ele. Então entregue a sua vida a Jesus nesta hora. Entregue a sua vida a Jesus. Venha até Ele, porque Ele já veio até você. Quem é a pessoa que nesse momento vai levantar a sua mão e dizer: eu quero ir até Jesus, estou indo até Jesus. Eu estou indo porque Jesus já veio a mim. Quem é essa pessoa que está fazendo essa decisão nessa noite? Toda a igreja está em oração. Eu estou indo até Jesus, que Jesus já veio até mim. É você que está fazendo essa decisão nessa noite? É você que está indo até Jesus porque Ele já veio até você? É você que está dizendo para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Faça isso nesse momento. Diga isso a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus.
E Ele vai te responder: tu estarás comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso. Eu já escrevi o seu nome aqui. Seu nome já está escrito no meu livro. Tu estarás comigo no paraíso. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar por essa pessoa que está tomando essa decisão nessa noite, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, haja no seu coração. Eu repreendo toda intenção maligna de tirar essa mensagem do seu coração. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus toda perturbação maligna, toda ousadia maligna que tenta impedir essa pessoa de crer em Jesus. Eu te peço, Senhor, escreva o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Que o Senhor o salve, que o Senhor o cele com o teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus.